Olá, muito bom tê-los aqui novamente. Eu fingindo que é um outro dia, mas sabemos que esse vídeo está sendo gravado posterior aos outros dois primeiros na mesma sequência, certo? Estamos eu, o Salah, o Pantufa, todos aqui para você, para explicar sobre o gerenciamento de cluster. Qualquer área aí que vai te explicar sobre como funcionar um banco de dados, já estaria lá criando banco, criando tabela. Nós somos diferentes, então nós vamos gerenciar um cluster dentro do Postgres. Depois da vinheta, com aquele terminal branco, aquela coruja e aquela frase muito idiota falando vamos derrubar prod. Bora derrubar prod. Gui, Salah, gostaria de te perguntar. antes eu gostaria de fazer uma colocação. Coloque. Contagiante a sua animação no início deste vídeo. Porque já é o terceiro vídeo, né? Já dá 1 hora de gravação que eu estou sentado aqui com meu bumbum nessa cadeira falando diante de uma câmera que parece um pinguim, com vocês dois aí atrás mexendo no celular. Mentira, eu não estou mexendo no meu celular porque ele está agarrado num tripé. Gravando-me. Gravando o texto. Tá, bora lá. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, embora não pareça. É porque essas horas da noite já são 10 e placos e eu gostaria de estar nanando, porque eu já sou um idoso. Gerenciamento de cluster. Lembra que eu falei no vídeo anterior sobre os clusters e por que a gente não chama de instância? Nesse meio tempo, eu dei uma googlada. Mentira, eu olhei no ChatGPT e ele falou pra mim o seguinte. Uma instância no conceito do Postgres é porque ele cria um cluster que vão ter vários bancos de dados. Ele entende que uma instância é um processo que gerencia um cluster que tem vários bancos de dados, certo? Então chamaremos aqui de cluster porque a gente está usando o Postgres e é assim que os caras quiseram chamar, vamos respeitar porque eles nos entregaram esse bebê para cuidarmos. Visto que eu imitei o Bebeto, ô Salazeira, comando para listar os clusters, pgls cluster, certo? Tem um cluster chamado main na versão 15. Eu posso ter outros Postgres, outras instâncias, outros clusters em outras versões do Postgres no mesmo servidor? Pode, deve, se você precisar de um no 12, um no 15, é simplesmente só ter os Postgres instalados e criar uns clusters especificando, que é como eu vou mostrar para vocês agora, certo? Então vamos lá. Comando mesmo pgls. pgls. Atualizou esse comando, né? Não é mais pgls. Agora é G underline. Tá. Pô, esqueci. É PG underline LS cluster. O nosso auditor, o nosso StyleSpecs tá acompanhando isso. Vamos lá. Atualizado, não era mais GLS, era LGBT. Salah. Estou no meu terminal, mesmo servidor de antes. Vou logar com o meu usuário Postgres. Ó, note, aqui no comecinho, esqueci o nome dessa parada aqui, mas aqui no comecinho já está dizendo que eu estou logado como Postgres no meu servidor Confop Server. E vou começar agora a brincadeira. Vamos lá. PGLS Cluster, trazendo as informações do meu cluster que, como eu falei anteriormente. O que eu quero fazer agora? Eu quero criar um outro cluster, certo? Lembra que no outro vídeo eu fui lá, dei um PSQL, aqui ó, rapidinho, ó, PSQL, _L, veio meus bancos, ó, note, ConfopsDB, bababá, temos aqui um banco, quero ver meus usuários, vou dar aqui um DU, usuário Postgres, certo? Vou agora sair desse cara, voltei, note, preste muita atenção, é sutil essa diferença, você tá no CLI do Postgres, Postgres igual cerquilha e os seus comandos, né, que vão respeitar a sintaxe do Postgres, e agora a gente voltou lá para o nosso bashzinho, certo? Lá para o nosso CLI do próprio Linux. O que nós vamos fazer agora, Salah? Nós vamos criar um cluster. Criar um cluster não dá trabalho igual criar um pintinho que você tem que cuidar de toda a temperatura ambiente lá, senão os pintinhos morrem na sua granja. Nós simplesmente vamos vir aqui, ó. Lembra dos utilitários? pg underline create cluster, certo? O primeiro item que precisamos fazer. Primeiro item que você vai especificar, se a gente tivesse mais versões de Postgres nessa máquina, que não é o que a gente tem, nós só temos o 15, você poderia botar a versão, então vou botar, são 15. Segundo parâmetros, depois da versão, eu quero colocar o nome do meu cluster. Cezão, tu que é um cara criativo, qual é o nome do nosso cluster? Cluster-2. Cluster
Underline ou hífen? Under hífen. Hífen. Hífen 2. Cluster 2, certo? O que significa essa criação de um novo cluster? Essa criação de um novo cluster significa que eu estou criando um novo cluster, ou seja, uma nova... Porra, é muito difícil falar cluster de instância aqui, não, né? Mas eu vou ter um ambiente todo separadinho do outra instância do Postgres que a gente tem. A gente vai ter uma instância rodando vários Postgres. É um novo conjunto de banco de dados. Perdão, eu errei feio. Repete, tá? Eu vou ter na mesma instância do meu Postgres 2 clusters ali, mesmo processo gerenciando 2 clusters, certo? Que vão gerar arquivos de configuração separados, usuários diferentes, banco de dados totalmente isolados do que está no cluster 1 do cluster 2, eles não têm conectividade, vão rodar em portas diferentes, certo? Então é isso mesmo, a gente tem um conjunto de bancos de dados rodando no cluster main, que é o que vem, com as suas próprias configurações, com as suas próprias configurações, o próprio PGHBA, o próprio Postgres.conf. Às vezes, estrategicamente, faz sentido ter esses itens separados, até por questão de permissão, usuário lá e tal, um banco não enxergar o outro. Ou não, às vezes faz sentido deixar tudo junto e otimizar, facilitar a configuração, uma eventual replicação e por aí vai. Mas é isso que eu estou fazendo agora. E agora, sei lá, eu tenho o meu cluster main rodando na porta 5432 que foi criada na instalação do Postgres. E eu estou criando aqui o 2 e eu quero colocá-lo numa outra porta. Eu vou colocá-lo na porta 5433, certo? Gui, preciso falar uma coisa. Agora você foi claro neste conceito como ainda não havia sido. Obrigado, Samuel. Perfeito. Se você puder botar um parênteses, editor. Quando eu começar a falar aquele texto, a que hora ficando claro sobre cluster? Não. Certo? E agora, Salah, uma coisa que é fundamental. O ensino da 4ª à 9ª série. O diretório onde vai ficar, eu adoro essa palavra, massa de dados, né? Onde serão salvos a massa de dados ali que o nosso Postgres vai gerar. O cara foi lá inserir um cliente novo no SO ali, no CERN, qual pasta que vai ficar. E a gente pode especificar aqui, certo? Eu vou criar já o parâmetro datadir, eu vou colocar dentro do próprio /var lib, tá? Igual /var /lib lib /postgres. Gui, outro dia eu comi uma pizza de calabresa e a massa era de dados. SQL, certo? Que é o nosso diretório ali padrão. Você pode botar isso aqui, sei lá, qualquer diretório, meu amigo. Você pode colocar ali /home Cezinha, /home Salah. Você pode criar. Eu gosto muito de criar lá na raiz uma pasta chamada data, não de deitar, né? De data em inglês, de dado em inglês, data em inglês, de dado em inglês, né? O data. E daí ali eu vou criando as pastas por cluster. Aqui eu já tenho a 15, que provavelmente a main deve estar aqui dentro. Eu não cheguei a do LS, não quero perder o corte. E vou colocar agora aqui o nome de cluster -02. Sei lá, eu acredito que seja isso. Posso dar um enter? Pode dar. Dei o enter. Ele falou para mim o seguinte: não conhece a opção datadir. Por quê? Porque eu botei 3 hífens. Só vou tirar um hífen e vou dar enter novamente. Note, olha que coisa mais linda. Ele está criando aqui, ó, o comando que por baixo dos panos esse meu utilitário está fazendo é esse aqui, ó. Olha uma das possibilidades que você poderia ter para criar um cluster, ó. Você utilizaria o initdb -d, onde você vai persistir, autenticação local, né? E então, isso que eu criei usando um utilitário, era esse comando aqui. Veja que é bem mais simples, bem mais lógico, né? Faz mais sentido na nossa cabeça. Mas é isso aqui como os bruxão criam, né? Como a galera lá que não usa o Ubuntu porque tem utilitários, igual eu, um franguinho, faria. Então ele foi lá, criou tudo, você pode olhar, ó. Ele de fato criou e arrumou as permissões dentro do diretório aqui. Ele criou subdiretórios, configurou alguns itens que a gente vai falar depois. Ele rodou e olha só que legal. Ele tá falando pra gente, ó, criei na versão 15 um cluster chamado cluster -2,
na porta 5433 e o status está como down, certo? Nós vamos querer deixar esse cara como amp, certo? Então vamos fazer o quê? Olha só, dei um PGLS Cluster, está lá, temos aqui a versão 15, o Cluster 02, né, o Cluster 2, a porta 543, como eu te falei anteriormente, aqui está como down. Vamos subir esse cara, PG, para a gente subir, baixar, reiniciar e dançar a mãozinha na cabeça para um lado e para o outro, PG CTL Cluster, certo? Sintaxe, versão do cluster, nome do banco, nome do cluster, aqui eu vou botar entre apóstrofos, porque às vezes a gente tem que se apegar um pouco à religião, né? Então tem 12 apóstrofos, vamos colocar 2 aqui, pelo menos. Ali do ladinho do Pedro. Porque tem um hífen aqui, vamos colocar o apóstrofo, senão ele vai dar algum errinho idiota ali. E start, certo? Note, subimos o bichão, ele tá me dando um warning aqui, tenta utilizar o systemd, não vamos entrar em detalhes, mas ó, a princípio subiu. PG, LS, cluster, note, olha só, temos 2 clusters Postgres rodando nesse servidor, um gerando log Postgres 15 com o nome cluster. Note que eu não customizei nothing, que é nada em inglês, né? E ele já me criou aqui os diretórios e logs diferentes, bem bonitinho, certo? Não quero mais esse cluster. O que eu quero fazê-lo? Deletá-lo, certo? Deletá-lo ou cluster. Como é que eu posso deletar isso? Cara, maravilhosamente, os caras pensam em tudo. Tem o PG Drop Clusters. PG Drop Cluster. Não sei se ele vai deixar, não me lembro de cabeça se ele vai deixar eu apagar um cluster que está em execução. Mas tentaremos. Coloquei PG Drop Cluster 15 Cluster 02. The cluster is still running. O cluster está em execução. Continua em execução. Primeiro podemos passar menos stop. Ele vai parar e deletar. Você pode parar e executar. Então já vamos passar aqui o menos stop. Ele já me deu aqui, ó. Como eu não estou usando o sistema dele, ele tá me dando uns paranauê aqui para eu ficar ligado. Mas vamos ver se ele apagou ou não. Ele apagou. PGLS Cluster, o meu Cluster 02 não existe mais. E assim, meus caros, a gente consegue gerenciar cluster. Mas antes de apagar, eu vou recriar aquele cara, tá? O Cluster 02, Cluster 2, e com os mesmos parâmetros de antes. Criei o cara, certo? Tá como down not. Vou dar um start nele. Por quê? Porque eu quero mostrar para você. Eu vou mostrar para você. Deixar de fazer. Ó, PGLS Cluster. Vou ter com meus 2 clusters aqui. Salah, eu quero conectar no cluster 2 utilizando meu PSQL. PSQL -P 5433. Estou com meu usuário Postgres na própria máquina. Tem uns termos para esses usuários que eu vou pegar referência técnica para trazer no próximo vídeo, tá? Mas eu tenho aqui, ó, logado no meu terminal com o Postgres, ele vai dizer, porra, esse cara tá logado aqui, então pode deixar ele passar. E olha só, eu tô passando -P e a porta. Se eu passar 5432, eu conecto no cluster main. Se eu passar na 5433, eu vou conectar no 2. E eu posso provar. Dei um enter, note, trocou minha CLI. E se eu der um /L, você vai ver que, ó, banco Postgres, template 0, template 1. E não existe o banco CoFopsDB. Alguém está prestando atenção no vídeo, mesmo sem olhar minha tela? Vou dar um /, aqui e agora 5432. Note que antes eu só estava passando PSQL. Vai parar de funcionar? Não, vai continuar funcionando igual. Mas para ilustrar, como sou um ilustríssimo apresentador, colocarei aqui, ó, 5432, porque 5432 é a porta default, então por padrão ele já vai nela. Coloquei -P 5432, /L, olha lá o nosso bichão, CoFops -db. Mas Gui, uma dúvida. Para encerrar esse vídeo? Para encerrar. Tá. Você vai encerrar com chave de gold. É possível conectar no Postgres. É possível conectar no Postgres utilizando
um socket ao invés de utilizar a porta do Postgres? É possível, Salah. Não é só possível, como é possível também. Olha ele. Certo? Da sua máquina aqui local, você consegue especificar ali o caminho do socket, que geralmente fica no barra var run postgres, isso, certo? Até estou mostrando aqui no terminal nesse momento, para quem está vendo nossa tela. E sim, se até na verdade, se você colocar só o PSQL ali, por padrão ele está indo nesse cara aqui, certo? De inicial. Mas a gente, como eu especifiquei as portas nos meus exemplos, e até no vídeo anterior, não lembro se eu coloquei porta ou não, aí a gente também pode estar indo pela rede local. Mas é possível igual você utiliza no seu amado MySQL. Maravilha. Muito Certo. bom, né? Dúvida respondida. Bom, fácil, Bravo. muito simples. Esse foi um vídeo sobre o gerenciamento de cluster, certo? Nosso próximo vídeo nós vamos começar a ir um pouquinho além. Vamos criar nos bancos de dados umas tabelinhas e eu vou mostrar tanto como utilizar isso no PSQL ou utilizando um cliente, que daí pode ser meio que você decide dbeaver ou pgadmin. Na verdade, escolha dbeaver, vai ser bem melhor para você, certo? Até o próximo vídeo, o vídeo de número 4, como ser feliz usando Postgres No mercado de trabalho. no mercado de trabalho. Um abraço. Baikofops. Sensacional, Guilherme. Mais um vídeo de qualidade ímpar. Ímpar. Menos um é ímpar. Valeu, Raça. Até mais. Até mais.